Fala pessoal, tá aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre Manchester United, tá? Só antes de entrar no assunto que eu quero comentar, agora, acabou de sair alguns minutos atrás, a notícia de que o Sané foi transferido, né? Vai jogar no Bayern de Munique na próxima temporada, já se esperava isso na temporada passada, mas ele se machucou, teve essa lesão horrível, ficou muito tempo fora e esse negócio não se concretizou, né? Mas enfim, eu já falei, né? No vídeo que eu falei, né? Como o Sané poderia ser útil para o Manchester City na volta da pausa, eu tinha exatamente minha opinião sobre o Sané e falei um pouquinho também sobre a carreira dele. Eu falei também, inclusive, sobre a lesão do Sané quando ele se machucou, lá no ano passado, há quase um ano atrás desse vídeo. Então não vou falar especificamente sobre a saída dele, que já tem 2 vídeos falando mais ou menos sobre ele, a carreira dele no Manchester City, tá? Então vai ficar aí na descrição, apesar de não ser o assunto desse vídeo, que não tem nada a ver, né? Então, vamos lá. O assunto desse vídeo, Manchester United. Mais precisamente, quem deve jogar ao lado de Bruno Fernandes e Pogba nessa faixa central do meio-campo do Manchester United? Digamos assim, quem seria o primeiro volante, né, o jogador para jogar no meio-campo mais recuado? O Rafael Oliveira, ele fez um vídeo semana passada, né, depois da vitória, grande vitória inclusive do United, 3-0 para cima do Sheffield, né, para cima do Sheffield United, em que Pogba e Bruno Fernandes jogaram juntos pela primeira vez, né? E assim, eu até gostaria de fazer um vídeo sobre isso, só que como ele já tinha feito um vídeo sobre isso, eu não teria muito o que acrescentar, afinal de contas, ele é um cara que conhece muito. De fato, é uma referência, inclusive pra mim, né? Então eu não teria muito a acrescentar em relação a isso, a essa dupla, análise do jogo dos dois juntos, né? Ele fez 2 vídeos, inclusive, um depois do jogo contra o Tottenham e um depois do jogo contra o Sheffield. Então nesse vídeo aqui, eu quero abordar um tema que não é exatamente, não é sobre isso, sobre Bruno Fernandes e Pogba como dupla, mas é um tema que tá bem relacionado, que é quem é o cara que deve completar esse meio campo. Ou eventualmente essa dupla ao lado do Pogba, com o Bruno Fernandes jogando mais à frente, né? Que é geralmente a forma que o Solskjaer utiliza, até por conta de característica mesmo do Bruno Fernandes, né? Quem é que deve jogar ali atrás? Acho que as opções se resumem a 3 nomes, né? Matic, McTominay e Fred, né? Jogadores de perfis diferentes, de características diferentes, que vão fornecer estilos de jogo diferentes, né? Prós e contras, que, assim, cada um, claro, vai ter a sua opinião, vai ter que medir aí pra ver o que de fato é para cada um mais interessante, né? Óbvio, né? Que isso cabe no final ao Solskjaer, ele que é o técnico, mas eu tô aqui um pouco para conversar um pouquinho com vocês sobre isso e dar minha opinião, né? Então, vamos lá. Se a gente fala de Matic, né? E o Matic, talvez dos 3, seja o jogador que de fato tenha atingido o maior nível na carreira, né? O Matic foi um dos principais, dos melhores. Eu ouso dizer que talvez ele tenha sido o top 3 melhores volantes da Premier League no período em que jogou com a camisa do Chelsea, né? Muita qualidade técnica, muita capacidade de saída de bola, de condução também, né? E, acima de tudo, talvez, né, que é a função primeira de um volante, capacidade defensiva, principalmente na questão de posicionamento. Por ele ser um jogador lento, naturalmente o posicionamento dele vai ter que ser mais importante do que o posicionamento de um volante com um pouco mais de intensidade, de capacidade física, de velocidade para correr, né? Isso é o que é mais interessante do Matic. Dificilmente ele tá posicionado no lugar onde ele vai receber uma bola nas costas, onde ele vai conseguir ser ultrapassado na corrida. Geralmente ele está muito bem posicionado para conseguir, no mínimo ali, igualar uma disputa com um atacante ou meia que vai ser um pouco mais veloz no momento de contra-ataque, né? Então a gente está falando de um jogador que consegue reunir essa capacidade defensiva, de ocupação e, além disso, pelo menos ao meu ver, o cara que tem a maior capacidade técnica pro passe, o refino no trato com a bola mesmo. Eu acho o Matic um jogador muito talentoso com bola no pé, né? Se a gente vai falar de Fred, a gente fala de um volante num estilo um pouco mais intenso, um pouco mais físico no sentido da ocupação de espaço, do fôlego para combater no meio campo, também com muito boa saída de bola e com um pouco mais de presença ofensiva, né? O Matic tem esse contra de não ser um jogador que exatamente vai contribuir com uma finalização ou penetrando na área, nunca foi a característica dele. Talvez até por isso que ele tenha sido pouco observado na carreira dele de forma geral, né? Porque não era um volante que pisava na área, que fazia gols, nunca foi do feitio dele. Apesar dele ter tido alguns momentos bem legais de gols de fora da área, né? Que dava um pancadão. Ele tem um gol de cada Puskás, por exemplo, jogando pelo Benfica ainda, e tem aquele gol contra o Tottenham também que ele faz na semifinal da Copa da Inglaterra em 2017, né? Na temporada 16-17. O Fred, ele tem um pouco mais essa característica de chegar à frente, de em alguns momentos infiltrar, finalizar mesmo. Ser um jogador mais ofensivo nesse sentido, né? De conseguir ser um finalizador de jogadas. Além de, claro, ter boa iniciação e ser um jogador mais intenso no meio campo. Apesar de defensivamente eu achar que o Fred em alguns momentos deixa a desejar. Principalmente quando ele tem que acompanhar um contra-ataque, né? E em vários momentos se vê
né, a gente pode ver o Fred tendo que correr atrás da bola, né? Coisa que dificilmente a gente vê o Matite fazer, por exemplo. Né? Então tem aí um contra na questão defensiva. O Matite pode funcionar também como digamos assim, um zagueiro central para fazer essa saída de bola, né? Ele vem jogando assim nos últimos jogos com o Solskjaer, né? Nessa função um pouco mais recuada, né? mais centralizado, fazendo essa bola sair mais numa linha de zagueiros, digamos assim, né? E se a gente fala do McTominay, eu acho que dos três é o jogador que tecnicamente com bola tem menos a oferecer, até na questão do passe, da condução mesmo, mas ele, dos três, é o cara que talvez seja mais ofensivo e que mais consiga oferecer alternativa no que diz respeito à definição de jogadas, à imposição física na entrada da área, né? O McTominay, na primeira metade, ele e o Fred, né, jogaram muito bem, né? O Fred um pouco mais a partir ali do início, digamos assim, do segundo quarto da temporada, o McTominay mais na primeira temporada como um todo, na primeira metade da temporada como um todo, né? E ele também foi um jogador que evoluiu muito desde quando ele foi lançado pelo Mourinho. Na verdade, ele começou a jogar em 16, 17, né? Um jogo ou outro, em 17, 18 passou a ser mais constante a presença dele. 18, 19 ele se consolida como um jogador importante e nessa temporada ele virou titular, né? Mas é um jogador, evoluiu, claro, muito tecnicamente, até acho que no primeiro momento se supervalorizava um pouco demais ele, né, na análise, mas ele evoluiu bastante sim. Agora, tecnicamente, no quesito da saída de bola, ter essa bola, digamos assim, chegando com mais qualidade, com mais facilidade aos homens de frente, né, já não é algo que o McTominay possa entregar, né? O Pogba, nesse sentido, tem que ser um pouco mais sacrificado. Tem que jogar um pouco mais distante à frente, né? Porque a bola não vai chegar exatamente da melhor forma pro trio ofensivo, digamos assim, ou pros homens de frente, ou pro Bruno Fernandes, por exemplo, né? Então, mas em compensação você ganha em capacidade física, de definição de jogadas à frente, um jogador que pode diversamente funcionar como mais um homem ofensivo, né? Digamos assim. Então você tem três jogadores de perfis diferentes, com prós e contras cada um. Aí vai, claro, aí da opinião do Solskjaer, né, do que ele vai preferir para estilo de jogo, para adversário e tudo mais, né? Eu, por exemplo, pessoalmente, prefiro o Matite. Eu sempre vou optar por jogadores que consigam reunir o maior número de características se a gente pensa com bola, né? E como a partir tendo esse meio campo, Bruno Fernandes e Pogba, você ter mais um homem para ter essa capacidade de armar, de estruturar o meio campo de trás, com capacidade de posse de bola mesmo, de ter a bola, eu acho que você sempre tem que escolher por essa opção, né? Então, assim, eu sairia de Matite, obviamente é um jogador de mais idade, se a gente pensa numa sequência para mais temporadas, é um pouco difícil imaginar o Matite sendo esse cara, né? O Manchester United pode trabalhar, lapidar cada vez mais o McTominay para poder ser esse jogador, o Fred se consolidando também como uma peça importante, mas eu acho que no primeiro momento, se a gente pensa a curto prazo, acho que o Matite seria minha primeira opção, né? Vamos esperar para ver o que o Solskjaer espera aí para essa reta final de temporada e para a sequência aí para a próxima temporada 2021, pelo menos no primeiro momento. E você, né? Pode deixar sua opinião aí embaixo, se você concorda, se você discorda com a sua opinião a respeito aos três, tá? É isso, espero que tenham... Ou se você prefere outra organização de meio campo também, né? Pode ser, claro, né? Então é isso, espero que tenham gostado.